Bom dia, amigos queridos. Um lindo dia para todos. Um lindo dia, um dia de paz, de alegria e harmonia. Com as bênçãos de Deus, com o sentimento de gratidão pela vida, de podermos, nessa reencarnação, conhecer a doutrina espírita que tanto nos esclarece e o Evangelho de Jesus que tanto nos consola. É uma gratidão imensa despertar essa consciência de uma forma ainda doce, suave, tranquila. Aos poucos vamos caminhando, passo a passo, sem nos deter. Cada dia, um pouquinho mais. Que dessa maneira, então, com as bênçãos de Deus rogadas ao Mestre Jesus, a sua proteção, com as bênçãos dos mentores, benfeitores e amigos espirituais, sempre com essa certeza do amparo divino quando buscamos o que é bom, é da lei. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 43 do nosso livro de estudo do Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier. Essa lição 43, que tem como título Linguagem, inicia com capítulo 2, versículo 8, de uma carta de Paulo a Tito, em que ele diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldicente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios dos nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos. 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educarmos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Nem branda em demasia, afugentando a confiança, e nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim
linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Emmanuel sempre trazendo para as nossas reflexões questões do nosso dia a dia, questões da nossa vida, como a fala, como a linguagem que utilizamos para nos expressar em todos os momentos. A nossa consciência despertando mais uma vez sobre a responsabilidade da nossa fala, do espaço de conversa e de expressão. Olha a responsabilidade. Então, através dessa linguagem, nós podemos estar nos ajudando ou desajudando. Ele já começa assim. Eu me ajudo ou me desajudo pela minha linguagem. Então ele nos diz que quando a gente está com o nosso íntimo ali tumultuado, né? Quem de nós não tem aquele momento ou aquele dia que um problema acionou, um momento em que estamos com a cabeça ainda em trevas, podemos dizer isso, até buscarmos ajuda e retirar aquelas nuvens que estão ali escurecendo. Nós sabemos que aquela camada de nuvem vai passar, tem que passar. Mas a gente pode lembrar sempre que acima daquelas nuvens o céu continua azul e o sol a brilhar. Nós já podemos fazer esse entendimento. Então aquilo ali é momentâneo. E a gente começa já a dissipar. A gente não vai se apaixonar em viver com uma mente nevoada. A gente quer uma mente clara. A gente quer uma mente que perceba de forma mais eficiente as lições, as soluções, o amparo espiritual, os sinais que a vida vem nos dando. Então, a gente não vai utilizar nossa palavra nesse momento. Melhor se calar. Isso não tem nada de bom para dizer. Se a mente vai expressar o que eu estou pensando, não vai sair coisa boa, vai. Se sair uma frase, não é verdadeira, a vibração vai me condenar. É a hora que a gente fala, se cala e vai rezar, não é? Porque não é justo aumentar a carga do outro. O outro já está lá com a sua dor, com a sua aflição. Eu vou aumentar com os meus problemas, com as minhas inquietações? Não vai resolver, não é mesmo? Então ele fala aqui, olha, se a gente ficar colocando para fora as nossas queixas, os nossos desacertos, a gente vai desencorajar o outro. O outro está querendo olhar para a gente e ver um ponto, às vezes é o único porto que ele tenha. E a gente tem que se manter firme, falando de esperança. Então a gente tem sim, como um professor junto aos seus alunos. Ah, mas quem sou eu para ser professor? Todos nós somos professores de alguma coisa, ou do bem ou do mal. Estamos sempre sendo observados como exemplos. Então, aquela hora, né, que diante dos nossos alunos ou de um filho querido, a gente segura a emoção, procura ver dentro da gente uma emoção melhor para traduzir a nossa fala. E a gente também não vai falar com aspereza com o outro, né, machucando o outro, nem de uma forma maledicente, confundindo. Então, a gente não pode tratar, né, os nossos vizinhos, aqueles que nos buscam, como se eles fossem ali um tonel vazio que eu descarregasse sem menor responsabilidade as amarguras, dúvidas, inquietações. Eu posso fazer isso na mente do outro? Não posso. A menos que a criatura seja um profissional, né,
responsável ali, um terapeuta preparado, um psiquiatra, um psicólogo preparado para essa escuta, e dali ele tem também que fazer pelo momento, entender que aquele momento ali, como ele recebe, com muito profissionalismo, e ele busca também a supervisão dele. Eles são capacitados para ouvir. Ou nós, inúmeras vezes, dentro da casa espírita, no atendimento fraterno, nós paramos e ouvimos o outro. Que preparo é aquele ali? O preparo espiritual da responsabilidade de saber ouvir o outro dentro de uma casa espírita, né? Junto aos benfeitores e guias espirituais, nos separando daquelas vibrações. E ao final aquele grupo se reúne, faz a sua prece coletiva. Ali nós estamos em trabalho. Reparem bem. Agora, vocês já imaginaram uma pessoa, né, sem preparo, ter o balde dela cheio, só com a gente botando as nossas coisas para fora? O que ela faz com aquilo depois? Nem que ela elimina aquela toxicidade, aquelas vibrações. Olha a nossa responsabilidade ali. Muitas vezes vamos acionar o outro, ele vai ficar com raiva de alguém, de alguma coisa. Por isso, cuidado. A gente está se ajudando ou desajudando? Então, muitas vezes, quando agimos assim, afastamos a verdade e o contentamento de viver. Porque estamos falando mal, estamos falando e vibrando o que é ruim. O mal é passageiro, mas quando falamos assim, atraímos por afinidade aqueles amigos ainda levianos e problemáticos, né? Dentro da lei. Então nós temos que ter muita coragem. Olha só a palavra que Emmanuel usa, coragem. Coragem. Para eliminar por nós mesmos os raios dos nossos sentimentos e desejos descontrolados. Então, muitas vezes o outro vem nos descarregar em cima da gente. Não vem? Vem. E o que nós temos que ser naquele momento? Um para-raio. Como é que é o para-raio? Pela prece. A prece dissolve aqueles miasmas que o outro, não é para mim não, o outro passa para mim, porque ele está falando em profusão aquelas energias, e se eu não souber, não for preparada para ouvir, eu acabo o quê? Por afinidade ainda, me envolvendo. Vocês já viram, né? Às vezes está lá o outro coçando a cabeça, a gente bobear e está fazendo a mesma coisa, a gente não é altamente sugestionável. Então a gente tem que estar em vigilância. Opa, se é a cruz dele, vamos ajudar com uma palavra boa. Então é quando a gente, pelo nosso para-raio da prece, a gente busca a presença dos mentores e guias espirituais para que amenize aquelas vibrações com o companheiro, que o envolva com a serenidade. Aí ele às vezes recebe até um topor, não vê que a pessoa fala assim, ai, não sei o que foi, parece que eu estou anestesiado. É justamente o remedinho do plano espiritual. Então, muitas vezes, né, nós temos que ter essa coragem. Quando a gente sentir esses sentimentos e desejos controlados, a gente fala, opa, o que é isso? O que é isso aí que está mexendo dentro de mim? Mas eu tenho que ter coragem. Eu não posso colocar isso embaixo do tapete, não. Tipo, não está acontecendo nada. Opa, o que está acontecendo em mim? O que está acontecendo em mim? Que sentimento é esse que está me incomodando tanto? E ele é contrário à lei de Deus, sim. Por que eu não estou... Eu estou me apaixonando por ele, hein? Eu estou me apegando a ele, hein? Será que eu estou cultivando esse meu desejo que está descontrolado? É tão fácil reprimir isso no outro, né? Colocar regras. E a dificuldade comigo? Então é quando a gente se fala, opa, esse aí não, vamos tirar isso dentro de mim. Através da prece, vamos observar qual foi o nascedouro dele, vamos conversar.
Não precisa colocar como uma panela de pressão que vai estourar, não. Sem medo. Olha aquela emoção e aquele desejo, observa. Qual foi a manifestação que ele deu no corpo? Alguma manifestação ele acionou no corpo. Sem medo, com coragem. Vamos olhar. Vamos ver quem são esses nossos inimigos interiores dentro de nós mesmos. Então a gente começa a perceber que a palavra é o canal do eu. Muitas vezes, né, as mães, os pais recebem dos filhos umas situações e a gente tem que estar ali com todo amor e carinho para abraçar e levar o outro de uma forma, às vezes não pode nem contrariar na fala naquele momento, mas no pensamento a gente já coloca Jesus envolvendo, pacificando, e a gente vai olhando para o outro e vai continuando a pensar com a certeza que aquilo ali está funcionando. Então ele fala aqui que cada vez que nós colocamos para fora, né, o nosso vocabulário, ainda que nos é próprio, emitimos forças que destroem e edificam, que solapam, restauram, que ferem ou balsamizam. O que eu tenho arrojado de mim? Né? Qual é a minha assinatura espiritual? Qual é a nossa? Muitos hábitos, né? Eu me lembro da dificuldade de gírias, de eliminar gírias que foram mantidas durante muito tempo, gírias que não diziam nada. Por quê? Porque o vocabulário tem que amadurecer também. Nós não amadurecemos. Nós não começamos a sair lá da infância, da juventude, da adolescência, vida madura, o vocabulário também amadurece. Os sonhos amadurecem, os desejos amadurecem. Tudo passa pela lei do progresso. O vocabulário também tem que amadurecer. Né? A gente abandona lá aquele eterno jovem que a gente tem na memória e começa a ter um vocabulário mais próprio. Não é mais difícil, não, mais próprio, mais condizente, para que seja útil aquela palavra, não uma palavra que não tem vibração. Cada palavra tem uma vibração, emite uma vibração. Toda palavra. Que palavra é essa? Não existe palavra medição zero de vibração. Sempre tem alguma. Então ele fala, está edificando, restaurando ou está solapando o outro? Então Emmanuel nos fala aqui de expressão, maneira e voz. Então é aclarar a frase. Às vezes a expressão está confusa. É quando a gente falou assim, mas o que o outro está querendo dizer mesmo, hein? Às vezes numa prece, o plano espiritual diz que não sabe nem entender o que o outro está falando, está pedindo. Porque nem a própria criatura sabe clarear realmente o que ela quer. É uma confusão mental. Por isso a questão de aclarar, colocar luz nessa frase, organizar o pensamento. Não é memorizar numa prece, não. Não é nada disso. Organização do pensamento. Será que eu já sei me organizar? Eu sei pedir ajuda a Deus, até para orar, eu posso pedir ajuda. Deus me ajuda a orar. Me ajuda a fazer uma prece. Eu sei que tem que começar com o Pai é Nosso. Eu sei que a tua vontade está à frente da minha. Mas o que eu estou querendo? Como eu estou pedindo? Esse pedido tem a ver, um pedido nobre, está de acordo com a tua lei? Qual é meu sentimento? Então eu aclaro e vou conversando com o Pai. Assim nós vamos aprendendo a colocar luz na nossa expressão interna, porque é o que vai sair da boca, é o que está lá dentro. Então a gente começa a se ouvir. E ele fala aqui, se não apurarmos o modo. Que modo é esse? É a forma, a maneira. Como é que nós estamos falando? Nem sempre o outro se magoa pelo que nós falamos, mas como falamos, a maneira pela qual falamos.
Entendeu? Não há problema em falar, não. É como falamos, a vibração que vai envolvida naquela palavra. E ele fala, Emmanuel, a voz tem que ser educada de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as oportunidades de entendimento e elevação, porque o outro se fecha. Então a gente começa a perceber a nossa voz. Muitas situações eu peço para alguém falar, dependendo do que se trata. Porque eu tenho uma voz ainda com determinado timbre que é imperativo. Já está muito melhor as vibrações, mas eu percebo. As pessoas perceberam e eu me fiz perceber. Pelo feedback. Uns gostam, outros não, enfim. É a que eu tenho. Eu sei disso. Mas as vibrações vão sendo modificadas. Então é a forma como a gente olha para o outro. Todo mundo olha, ninguém não é olhar igual. São olhares diferentes. O olhar, né? A gente vai captando o que está na alma do outro. É um olhar doce, ou um olhar de inquiridor, um olhar, né? Uma feição facial de reprimenda. O corpo fala. Nós não sabemos disso. Então a gente começa a melhorar, ter mais cuidado com a colocação da voz, não ser muito alta, mudar o sentimento. Será que eu estou sentindo agressividade? Peraí, se eu tenho mais necessidade, deixa eu melhorar a minha voz aqui. Deixa eu colocar uma vibração de amor aqui. Deixa eu entrar numa prece antes de conversar. Antes de conversar com outro, eu vou buscar na prece um ajustamento melhor dessas minhas vibrações que vão pular de mim pelo olhar, pela boca, pela mão, pelo trejeito do corpo. A gente começa a perceber a responsabilidade. E Paulo ainda fala mais, né? Nem linguagem doce demais e nem amarga. Ou seja, nem aquela linguagem infantil também, né? Ninho, a gente não sabe nem o que o outro está falando, é tanto ninho. E nem aquela coisa áspera. Parece um general, né, dando aquela ordenação ríspido, seco. E aí a gente vai falar, né? Porque se ela for muito brando, o outro vai se afugentar, vai embora. Por quê? Porque ele não tem confiança. É uma fala, é que a gente fala, né? É uma fala ainda imatura. Uma fala reticente, não dá confiança. Aquela fala assim que a gente não vê no outro a força. Muitas vezes a fala traduz a força que o outro está junto a nós. Então, não há necessidade de ter uma fala romanceada, uma expressão, né? Ou então aquela que se coloca amedrontada, não. Mas também sem amedrontar o outro, sem ser aquela fala tenebrosa, aquela fala, ou então uma fala reticente que não diz nada no final, que não fecha a linha de pensamento no sentido de fazer a sua conclusão, que eu até brinco, parece filme francês, né, que deixa o final em aberto. Coisas importantes nós temos que concluir, temos que fechar a linha de raciocínio para não dar margem a interpretações errôneas. Mesmo fazendo assim, existem criaturas que vão interpretar de outra maneira, porque na realidade elas ouvem o que querem ouvir, não foi o que se falou. É como ela ouve, o que ela faz com o que ouve. Aí já não é problema nosso. O que ela faz com a nossa fala, como ela interpreta, não nos pertence mais, se nós tivermos tido todo o cuidado e atenção necessária. Então podemos sim ter mais consciência de buscar não afugentar a confiança do outro, nem usar aspereza e nem quebrar a simpatia, porque muitas vezes a forma pode fazer o outro pegar até birra com a gente. Então eu sempre me lembro que uma vez eu terminei um estudo, uma palestra, e do grupo vinham pessoas nos cumprimentar,
Eu ali aberta, porque eu recebi vários abraços, né? Aquela coisa de carinho de amigos de longas datas, de repente uma determinada pessoa, ela vem em riste, né? Que eu falei aquilo para ela, que eu não sei o que eu desmotivei, e eu fiquei um pouco paralisada, porque eu nem a conhecia e de maneira nenhuma utilizaria ali a palestra para, como alguns acham, né, dar um grande puxão de orelha. Quem sou eu para puxar a orelha? Geralmente, quando eu faço assim é porque eu estou falando comigo mesmo, eu sempre digo isso. Eu preciso de uma fala que me acorde. Por isso gosto tanto dos livros do Emmanuel. Uma fala que me acorde. Eu não tenho mais tempo a perder com muito cuidado comigo, não. Tanto é que meus benfeitores espirituais são muito claros. Chegam e falam assim, puxa, mas podia ter sido mais doce. Mas talvez eu não ouvisse. Então, todos nós somos compelidos a caminhar, quer ora com uma firmeza, quer ora com um pouquinho mais de brandura, mas vamos caminhar. E para nós encerrarmos esse estudo, achei muito interessante nesse livro Lindos Casos, Chico Xavier, trazido pelo Ramiro Gama, em que ele conta que uma vez, 8 horas da manhã, né, Chico Xavier estava muito apressado, tinha se levantado, ele tinha dormido demais, né? Olha a hora que ele saía lá do centro Luiz Gonzaga. Então ele trabalhou muito na véspera e também estava psicografando uma obra do Emmanuel. Então chegou do centro, ainda ia para o trabalho da psicografia, e naquele momento era charrete. Então ele não espera charrete, não. Ele vai a pé mesmo para o escritório da fazenda que ele tinha que estar lá. Então ele nem andava. Aquela hora que a gente está voando, né? Que nem caminha. A gente tem vontade de deslizar porque está atrasado. E ali ele passou em frente à casa da Dona Alice. E essa chama ele, Chico, estou te esperando desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação. Ela estava às 6 horas da manhã esperando ele, e já eram 8. Ele, estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão. E retomaram então ele os passos ligeiros a caminho do serviço. Caminhou uns passinhos e Emmanuel lhe diz, volte, Chico, e atenda a irmã Alice, que estará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Obediência do médium. Chico volta e atende. Obediência, disciplina. Muitas vezes a gente fala, olha, eu não posso te atender que eu tenho que ir para o atendimento fraterno. Eu já ouvi uma pessoa dizer isso. Não posso te atender porque eu vou para o atendimento. Então, às vezes, nós perdemos uma oportunidade ali daquele que nos busca. 5 minutos. Chico volta e atende. Aí ela disse, sabia que você voltava, conheço o seu coração. E pede-lhe uma explicação como tomar determinado remédio homeopático que o caroável Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara por intermédio dele, né, do abnegado médium. Atendida, ele explica, né? Ela toda se alegra e despedindo-se, obrigado, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. Chico parte apressado e quer recobrar os minutos perdidos. Quando andaram uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede, pare um pouco e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico para e olha.
uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele e entra ali no corpo. Viu, Chico? Emmanuel falando, né? O resultado que obtemos quando somos serviçais e quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? Viu? E concluiu. Imagine se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior. E Chico agora, andando naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos, com os nomes da gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Que lição mais linda! Coisas simples. Vocês imaginam o que está saindo da boca do outro em nossa direção, dos seus olhares? O que sai? Muitas vezes são dardos que nos machucam e outras vezes fluidos de simpatia que nos envolvem, que nos protegem, que nos curam de doenças que nem sabíamos que tínhamos dentro de nós e não se precipitaram. Então, companheiros, tenhamos a linguagem sã e irrepreensível, antes de tudo. E quando colocarmos uma vibração, que seja de amor, de tolerância, de doçura, de fraternidade, que assim possamos nos despedir, pedindo a Jesus, esse doce Rabi da Galileia, que nos envolva com as suas vibrações de paz, de amor, saúde e harmonia. E que essas vibrações nos cheguem a todos, cheguem em nossas casas, né, nossos familiares, envolvendo-os, e que a nossa fala possa repercutir e refletir a linguagem do Cristo. Que tentemos observar melhor o nosso Mestre. Muita paz a todos, encarnados e desencarnados, todos nós que nos abrandamos com essas vibrações maior do Cristo. Muita paz, graças a Deus.